Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, a partir da página 377. Vimos ontem que Pedro foi cobrado do imposto que pertencia ao templo, e Jesus ordenou que Pedro fosse até o mar buscar um peixe, e que encontraria na boca do peixe a moeda para pagar o tributo. Na sequência, nós lemos assim: Quando Cristo e os discípulos se achavam a sós em casa, enquanto Pedro se dirigia ao mar, Jesus chamou os outros a si e perguntou: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? A presença de Jesus e sua pergunta fizeram a questão aparecer-lhes num aspecto inteiramente diverso daquele em que a tinham considerado quando questionavam pelo caminho. A vergonha e um sentimento de condenação própria fê-los emudecer. Jesus lhes dissera que havia de morrer por amor deles, e sua egoísta ambição achava-se em doloroso contraste com o abnegado amor dele. Quando Jesus lhes disse que havia de ser condenado à morte e ressurgir dos mortos, buscava atraí-los a uma conversação a respeito da grande prova de fé por que haviam de passar. Houvessem os discípulos estado prontos a receber o que ele lhes desejava comunicar e ter-se-iam poupado a atroz angústia e desespero. Suas palavras lhes teriam levado consolo na hora de se verem privados dele, cheios de decepção. Mas se bem que lhes houvesse falado tão claramente acerca do que o aguardava, a menção de sua próxima ida a Jerusalém lhe suscitou novamente as esperanças de que o reino estava para ser estabelecido. Isto levara à questão quanto a quem deveria ocupar os mais altos lugares. Voltando Pedro do mar, contaram-lhe os discípulos a pergunta do Salvador. E, por fim, alguém se animou a perguntar a Jesus: Quem é o maior no reino dos céus? O Salvador reuniu os discípulos em torno de si e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. A luta pelo mais alto lugar era a operação do mesmo Espírito que dera origem à grande controvérsia nos mundos de cima e trouxera Cristo do céu para morrer. Diante dele surgiu a visão de Lúcifer, o filho da alva, sobrepujando em glória a todos os anjos que rodeavam o trono. Lúcifer dissera: Serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer desejava o poder de Deus, mas não o seu caráter. Buscava para si mesmo o mais alto lugar, e toda criatura que é movida por seu espírito fará o mesmo. Assim, serão inevitáveis a separação, a discórdia e a contenda. O domínio torna-se o prêmio do mais forte. O reino de Satanás é um reino de força. Cada indivíduo considera todos os outros como obstáculo no caminho de seu próprio progresso, ou um degrau sobre o qual pode subir para chegar a uma posição mais elevada. Enquanto Lúcifer reputava o ser igual a Deus uma coisa de que se devesse apoderar, Cristo, o exaltado, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte
e morte de cruz. Agora, a cruz se achava justamente diante dele, e seus próprios discípulos estavam tão cheios de interesse egoísta, o próprio princípio do reino de Satanás, que não lhes era possível encher-se de compassivo interesse para com seu Senhor, ou mesmo compreendê-lo ao falar de sua humilhação por eles. Diante da honra, vai a humildade. Para ocupar um elevado cargo diante dos homens, o céu escolhe o obreiro que, como João Batista, assume posição humilde diante de Deus. Os seres celestes podem cooperar com aquele que procura não se exaltar, mas salvar almas. Quando os homens se exaltam, sentindo que são uma necessidade para o êxito do grande plano de Deus, o Senhor faz com que sejam postos de lado. Torna-se evidente que o Senhor não depende deles. A obra não se detém por causa de seu afastamento da mesma, mas vai avante com maior poder. Chamando a si uma criancinha, Jesus a colocou no meio deles, e envolvendo ternamente o pequenino nos braços, disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. A simplicidade, o esquecimento de si mesma e o confiante amor de uma criancinha são os atributos estimados pelo céu. São essas as características da verdadeira grandeza. Jesus tornou a explicar aos discípulos que seu reino não se caracteriza por terrena dignidade e ostentação. Junto a Jesus, esquecem-se todas estas distinções. O rico e o pobre, o instruído e o ignorante se encontram, sem nenhuma ideia de classe ou nenhuma preeminência. Todos se aproximam como almas compradas por sangue, igualmente dependentes daquele que as redimiu para Deus. Cristo estava vivendo momentos críticos do seu ministério. A sombra da cruz se projetava forte sobre o caminho do Mestre. Desde o momento que os conduzira a Cesareia de Filipe, a intenção de Jesus era abrir o coração aos discípulos, fazendo-os entender o sofrimento, a morte que estava diante de si. Era prepará-los para que eles atravessassem esta hora tão escura sem caírem, de cabeça erguida, firmes na fé. Mas, a despeito de todas as tentativas, os discípulos não compreendiam o que Cristo estava tentando lhes ensinar. A sua mente estava entorpecida, os seus olhos estavam fechados. Mesmo diante de tantas evidências sobre a sua obra, os discípulos ainda partilhavam da visão erroneamente estabelecida entre os líderes judaicos de um Messias que surgiria para ser um rei temporal e para trazer libertação política, ao invés de salvação dos pecados. E por isso, enquanto Cristo se agoniava diante da sombra da cruz, os discípulos iam pelo caminho, discutindo quem seria o maior no reino de Deus. Ansiavam por posição, por destaque, por poder, por conquistas temporais. Os seus olhos estavam voltados para as coisas desta vida. Olhavam mais para a terra do que para o céu. Os discípulos iam pelo caminho discutindo quem era o maior. Imaginavam que Jesus não sabia disso, que Cristo estava alheio à sua visão tacanha, mesquinha, pequena, terrestre, egoísta. Mas Jesus
sabia de todas as coisas. E Jesus se entristecia, porque, na verdade, esta atitude dos discípulos era a própria essência do pecado. Foi por esse pecado que Lúcifer caiu dos céus. O egoísmo, a busca de glória pessoal, é a essência do mal. Enquanto o caráter de Deus se demonstra pelo amor, o cerne do pecado é a preocupação consigo próprio, é o egoísmo. E os discípulos, ao discutirem quem haveria de ocupar as posições mais importantes do reino de Cristo, estavam deixando que Satanás fizesse prosperar do seu coração as suas próprias características. Que tragédia, queridos, é pensarmos que mesmo estando ao lado de Jesus, dentro da igreja, trabalhando por Cristo, nós podemos estar sendo manipulados pelo reino das trevas e trabalhando não necessariamente em prol da glória de Deus, mas em prol do engrandecimento do próprio eu, com os olhos voltados para nós próprios, ao invés de voltados para Cristo e sua vontade. Jesus se entristecia com o que estava acontecendo no coração dos discípulos. E tomando uma criancinha nos seus braços, disse a eles: se vocês não se tornarem como esta criança, não poderão entrar no reino dos céus. A criança é pura em seus sentimentos, em suas reações, é despida de preconceitos, é pura de alma. Ao crescer, essas coisas todas vão se desfazendo. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o amor próprio vai tomando conta da vida. Se nós quisermos entrar no reino de Deus, nós precisamos nascer de novo como uma criancinha. Precisamos despir-nos dos nossos próprios interesses, da nossa própria vaidade, das nossas ambições pessoais, do nosso amor próprio, do nosso desejo de vantagem, de exaltação. Estamos dispostos a morrer por Jesus. A lei do reino de Deus não é a lei da exaltação própria, da glória pessoal, mas é a lei do serviço. Grande diante de Deus é aquele que humildemente serve, humildemente vive para fazer da sua vida uma bênção para os outros, que não está preocupado em obter vantagem das circunstâncias da vida, que não busca a Deus por aquilo que Deus pode dar, mas por aquilo que Deus é, pelo seu caráter. Quão diferentes, infelizmente, nós somos de Jesus. Satanás, lá no céu, mesmo estando numa elevada posição, ambicionou mais. Ele queria mais. Ele buscava mais. Não estava satisfeito com aquilo que tinha. Ele queria o próprio lugar de Deus. Não buscava a semelhança com Deus para ser igual a Ele no caráter, mas para ter o mesmo poder que Deus tinha. Estava envolvido com Deus, mas pelas razões erradas. Infelizmente, hoje muitas pessoas ainda seguem a Deus pelos motivos errados. Serve a Deus por aquilo que Deus pode oferecer. Querem bênçãos pessoais, vantagens particulares, benefícios próprios. Querem de Deus apenas aquilo que Deus pode dar. Não estão dispostos a dar-se para Deus. Mas seguir a Jesus não é receber de Jesus aquilo que Ele tem para oferecer, mas é dar para Jesus tudo aquilo que nós somos e possuímos. Ser membro da igreja, discípulo de Cristo, não é uma oportunidade para tirar vantagem, mas é um chamado para o serviço. Deus não oferece vantagens para os seus discípulos. Jesus
não nos oferece glória, poder, riqueza, trono, posição, por seguirmos a Ele. Na verdade, Jesus Cristo afirmou que aquele que deseja segui-lo deve renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e estar disposto a seguir o Mestre. O reino dos céus é para aqueles que, renunciando a si mesmos, todo o desejo de glória e ambição pessoal, todo o interesse próprio, deixam-se crucificar com Jesus Cristo e vivem agora não para si, não por si, mas vivem através de Cristo que vive neles para servir a Deus e para abençoar a vida das pessoas. Quem é o maior? O maior é aquele que está disposto a se tornar o mais insignificante. O maior é aquele que está disposto a morrer. O maior é aquele que vive não para tirar vantagem das circunstâncias, não para buscar as bênçãos de Deus, mas para dar tudo que tem, tudo que é, como gratidão a Jesus por aquilo que Jesus é e por aquilo que Jesus faz por nós. Não importa quem você seja, não importa a sua história, não importa as suas conquistas, Deus não precisa de você. O reino de Deus não precisa necessariamente de você. A igreja não depende de você. Os grandes nomes do passado que um dia julgaram ser sustentáculos da igreja passaram, ficaram para trás. E a igreja continua. Porque a igreja não depende de homens. Os homens, com toda a sua riqueza, com toda a sua sabedoria, com toda a sua capacidade, passam, desaparecem. E quando ficam para trás, não faz nenhuma diferença. Porque o sucesso da igreja não depende deles. Não depende de oratória. Não depende de capacidade administrativa. O sucesso da igreja depende unicamente de Jesus. Nós somos colocados diante de uma questão. Por que buscamos a Jesus? Qual é o motivo que nos torna discípulos de Jesus? O que nós desejamos ao ser membros da igreja? Nós buscamos vantagens? Buscamos exaltação própria? Seguimos a Jesus por benefícios pessoais? Estamos na igreja por aquilo que Jesus é ou por aquilo que Jesus pode nos dar? Estamos dispostos a viver por Cristo, a morrer por Ele, a tornar a nossa vida um sacrifício vivo sobre o altar de Deus para que Jesus viva plenamente em nós. Que o Senhor nos abra os olhos e que nos ajude a nos tornarmos como crianças, sem orgulho, sem vaidade, sem ambições pessoais, sem maldade, sem competição. Que o nosso coração seja cheio de amor para com Deus e do desejo de viver unicamente por Ele. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.